Mas aí eu lhe faço uma pergunta. Você, doutor Leandro, que é o presidente da diretoria executiva da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Piauí. Por exemplo, você recomendaria um jovem advogado fazer um curso de formação de mediadores e árbitros? Totalmente. O que é que você poderia dizer para esse jovem advogado? É um mercado que eu vejo, eu comentei aqui o aspecto que eu vi de retração de mercado, né? Não só aqui em Teresina, como em outras cidades, que foi a concentração de audiências e atos nos grandes centros. E o que eu vejo como positivo, eu vejo um campo se abrindo, que é o campo exatamente da mediação e da arbitragem. A resolução de problemas, de conflitos dessa forma. O cliente, quando ele te procura, ele não te procura para você fazer uma petição. Ele te procura para você resolver um problema. Exato. E quem tem uma noção, um conhecimento de mediação, né, e arbitragem, excelente, ele vai conseguir resolver, apresentar uma solução para o problema de maneira mais ágil. Então, eu vejo a mediação e a arbitragem como uma disciplina obrigatória. Perfeito. Tão obrigatória quanto deveria ser uma disciplina de formação profissional. Você tem... E doutor Leandro, eu tenho um depoimento, já vi o doutor falando em algumas palestras, que a mediação e a arbitragem e a própria conciliação ajudou muito essa carreira profissional. Deu um salto, deu um upgrade. Entendeu? Como foi esse momento? Totalmente. É isso que eu ia perguntar. O doutor adotou essa mediação. Entre aspas, porque assim, é interessante. Não, salvou a profissão. O advogado ele é treinado por litígio, por conflito. Ele muitas vezes ele não é, pela cultura, ele não é educado a querer compor. Né? Ele quer sempre ganhar e tudo mais. Até hoje isso acontece. E a mediação é outra cultura, né? Conciliação, a própria arbitragem é outra cultura. E aí um advogado conseguir inserir esse instituto dentro da sua advocacia é o grande diferencial, né? Eu vejo o seguinte, foi um momento de reflexão profissional, né? De crise profissional, digamos assim, de verificação de novos mercados. Então, eu estava num momento da minha vida profissional que eu estava refletindo bastante a respeito da demora. Tempo, né? Demora para uma solução. O cliente, como eu falei aqui, o cliente quando te procura, ele quer uma solução. Então, se essa solução demora demais, mesmo que você dê um resultado positivo para ele, ele pode ficar insatisfeito. E o decorrer do processo até o resultado, né, gera uma insatisfação. Então, aquilo para mim estava gerando muita angústia. Né? Eu não consegui dar uma efetividade, uma objetividade. E não por sua culpa, né? Mas pela morosidade da própria justiça. Eu comecei, na época eu comecei a tentar me reinventar, cheguei a pensar em desistir da advocacia, né? Botei um outro empreendimento. Foi nesse momento que eu comecei a reforçar mais a minha docência. Né? Eu comento o caso lá da docência, né? A gente pode falar isso depois. E aí foi quando eu ouvi falar a respeito de mediação e arbitragem. Eu já havia ouvido falar de mediação e arbitragem num curso de pós-graduação que eu fiz, mas para mim aquilo soava como algo muito distante. Muito distante. Tipo, para a próxima geração. Eu pensei, isso aqui é perfeito, mas só para a próxima geração. Essa agora não vai resolver. E foi nesse momento de crise que me reuni com alguns colegas, né, discutindo, compartilhando essas mesmas angústias e pensamos, por que não montar uma Câmara de Mediação e Arbitragem? Né? E procuramos a OAB nos abraçou, acolheu, né, essa ideia. Foi nesse momento que você apareceu também. Exato. Então queríamos montar uma Câmara de Mediação e Arbitragem na OAB exatamente para resolver o problema dos colegas advogados. Exato. Olha, aqui na Câmara nós temos uma alternativa ao judiciário, um método diferente, né? Uma forma diferente de resolver conflitos aqui dentro da OAB. Eu penso que a OAB ela precisa, a preocupação da OAB precisa ser com isso, com a formação profissional dos advogados. Sim. Então a OAB foi uma... Também, né? Porque você vê o advogado só procura justiça muitas vezes, porque ele não conhece outra forma, não é treinado. E você tem na própria OAB uma câmara que o advogado pode usar para poder solucionar os seus conflitos, é o grande diferencial, né, doutor Leandro? Então, é uma das grandes funções da ordem é a questão profissional. Da OAB, a questão profissional. Então, nesse momento, a ordem, infelizmente, abraçou essa ideia, né, estruturou uma Câmara e começamos. Né? A Data América teve uma participação nisso, né? E agora começamos a expansão. A Data América cuidou dessa parte da formação de mediadores, né, promoção de cursos, gestão da Câmara.
Então, eu lembro que quando a Câmara iniciou, assim que ela foi inaugurada, eu lembro que eu olhava para aquela estrutura e imaginava que aquilo não ia dar certo. Não é que eu imaginava, eu tinha um medo, né? Tinha um receio. Será que isso aqui vai dar certo? Será que criamos aqui um elefante branco, né? Exato. Uma coisa que não vai funcionar. E felizmente a gente percebe essa mudança de cultura. E respondendo agora diretamente à tua pergunta, e sim, mudou muito a minha advocacia. Quando eu vejo a minha advocacia antes e depois da mediação, Sim. eu demando poucas demandas que chegam ao meu escritório, não é? Eu judicializo.